Alegria. Que Deus abençoe o senhor ricamente, pastor Ribamar, e que a sua mensagem, que seu ministério venha a ser uma bênção para todos nós. Fica à vontade, viu? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, é uma alegria conhecer a Igreja Adventista da Cidade Nova 5. Uma igreja acolhedora. Senti ali no aperto de mão dos irmãos na porta. Uma igreja que já tem alguns conterrâneos, né? Estamos descobrindo aqui muitos amigos, como o José Rodrigues, a sua família. Uma alegria conhecê-los. Estou acompanhado pela minha esposa, a Cicinha, a professora Cicinha, e o Lando, que é o nosso filho mais novo. O mais velho está na FAAMA, tentando sobreviver no 4º ano do teológico, né? Se vocês quiserem saber por que, é só perguntar ao pastor Carley, que passou por lá também, né? Uma alegria revê-los também. Meus irmãos, antes do tema dessa série que estamos estudando, eu quero fazer um convite a vocês. No próximo dia 4 de março, teremos o primeiro encontro do Ministério Pessoal Escola Sabatina da MPA. Ontem tivemos o lançamento de um projeto da equipe distrital da Escola Sabatina. Inclusive o irmão que estava fazendo louvor estava lá, eu percebi ele ontem lá. Quero agradecer a vocês. Mas assim, um evento para a igreja será no dia 4 de março, tá bom? Quem pode participar? A direção da Escola Sabatina, do Ministério Pessoal e pequenos grupos, além dos coordenadores da Escola Bíblica Novo Tempo. Será ali no Coqueiro, a partir das 14 horas, e o pastor Gleidson e o pastor Carley têm mais informações se vocês precisarem. Meus irmãos, quero convidar você a falar com Deus mais uma vez, agradecer ao irmão Nascimento pelo convite, e quero convidar você a tomar a Bíblia em suas mãos agora e orar conosco. Vamos orar mais uma vez, por favor? Sejam muito bem-vindos. Você que tem participado dessa série especial. Vou falar um pouquinho sobre a série antes do tema, mas vamos orar antes. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, ao chegar a esse lugar, sentimos um clima especial, onde reina paz, reina harmonia e interesse em estudar a Tua Palavra. Que nessa noite o Senhor revele os mistérios da Palavra de Deus, que o Senhor também nos encoraje em meio às lutas da vida, e o Senhor nos conduza à decisão final, que é entregarmos totalmente a nossa vida a Cristo Jesus. Abençoe e recebe todos os adoradores, todos que estão nesse recinto especial e sagrado, bem como aqueles que amamos, e poderão acompanhar essa mensagem que nós vamos repassar para eles ou de outra forma. Entregamos a Ti a nossa vida e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é o segundo tema de uma série de 42 temas, intitulado O Grande Conflito. Eu estava observando os números do terremoto da Turquia e Síria, e o número de mortos já chega a 25 mil pessoas. Estou até pensando, pastor Carley, em preparar um tema, para as redes sociais, o terremoto e a volta de Jesus. Então o mundo a cada ano passa por mudanças, transformações, catástrofes que chamam a atenção das pessoas para temas proféticos. E esse livro, O Grande Conflito, é um dos melhores comentários do principal livro profético da Bíblia, que se chama Apocalipse, vocês sabem. Então vale a pena estudar o Apocalipse, e há alguns recursos especiais, como a leitura desse livro, que será entregue aos milhões, na verdade 1 bilhão de exemplares no mundo todo. Já imaginou? O Grande Conflito será um dos clássicos mais difundidos da história da humanidade a partir desse ano. Mas estamos aproveitando os domingos para conhecer a mensagem desse livro, que será entregue de maneira mais massiva a partir do dia 1º de abril, que popularmente é conhecido como dia. Então, no dia da mentira, nós vamos entregar a verdade para todas as pessoas, ou para a maioria das pessoas. Meus irmãos,
a cidade está agitada. Concordam comigo? Eu percebi no trajeto para cá. A cidade está agitada, se preparando para uma grande comemoração popular. E eu estava pensando em um retiro espiritual que assisti com a minha família há vários anos atrás. Então esse retiro foi numa cidade chamada Araripe, que o irmão José Rodrigues deve conhecer, no interior do Ceará. Então lá houve um momento assim mais social, mais recreativo, e os esposos foram desafiados a fazer declarações de amor para a esposa. Vou falar alguma frase ali de apreço, né, de reconhecimento e carinho. Então vários falaram, e eu achei muito engraçada a frase do irmão Wilson Silva. Ele disse assim: por ti, querida, eu enfrento exércitos. Por ti, meu amor, eu atravesso rios profundos. Eu viajo qualquer distância. Eu enfrento até um furacão. E amanhã, se não chover, eu vou te ver. Falou assim, né? Então foi muito engraçada a maneira como ele falou ali para a irmã. E foi um momento assim muito interessante. Mas o que você está disposto a fazer pela sua esposa? E trazendo, né, para a vida espiritual, o que eu estou disposto a fazer pelo meu Deus? O que nós, como comunidade aqui da Cidade Nova, você que talvez seja membro aqui da igreja, ou você que é um convidado especial, ou alguns que são evangelistas, como o irmão Nonato, o que você está disposto a fazer por Cristo? É o conteúdo do tema de hoje. O tema é fiel a toda prova. Eu espero que esse tema possa ajudar você a suportar as provas, perseguições, agruras que todo cristão fiel enfrenta. E se você, por acaso, estiver vacilando, né? E esse momento agora festivo vai ser uma prova para todos, especialmente para os jovens, que essa mensagem possa encorajar você a tomar uma decisão firme ao lado da verdade, ao lado da fé, independente das consequências. Então, Martim Lutero, o famoso teólogo, né, da Reforma Protestante, ele disse o seguinte, você pode me ajudar a ler? Vamos ler? Uma religião que não dá nada, não custa nada e não sofre nada, não vale nada. Então, uma religião fácil, né? Uma religião assim não tem valor nenhum. E o cristianismo é uma religião que tem um alto preço. Esse preço pode chegar a ser a própria vida da pessoa. Hoje, atualmente, mais de 300 cristãos são perseguidos no mundo. 13 cristãos são mortos todos os dias em algum país do mundo. Então essa mensagem que foi escrita há mais de 100 anos nesse livro, ela não é uma realidade do passado, mas do presente será muito mais ainda, né, no futuro. Quando Jesus disse, siga-me, Ele está nos chamando não apenas para acompanhá-lo, mas para uma vida devota, uma vida de sacrifício, uma vida de renúncia. Qual é o principal símbolo do cristianismo em todas as denominações, em todo o mundo? Qual o principal símbolo? Não é uma cruz, né? Inclusive nas igrejas dos países muçulmanos, nas igrejas lá da Ásia, as igrejas evangélicas, cristãs e até adventistas tem uma cruz, né? Para lembrar que ali é uma comunidade cristã. E a cruz é um símbolo para a nossa entrega, né? Então aquele que não tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo, não pode ser meu discípulo, disse Jesus. Então na reflexão bíblica de hoje, vamos meditar um pouco sobre como sermos fiéis a toda prova, baseado no exemplo de homens e mulheres do passado. O livro de Atos, irmãos, registra vários lances, né, dessa fidelidade. E eu queria convidar você a ler um deles. Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 7, a partir do verso 52, por favor. Atos, capítulo 7, verso 52. Então abra a sua Bíblia e se você estiver participando dessa série pela primeira ou segunda vez, levante a mão, que a nossa equipe da recepção vai ajudá-lo, tanto a prover uma Bíblia como acompanhá-lo na leitura.
Atos capítulo 7, a partir do verso 52. Eu vou ler o texto e depois vou falar um pouquinho sobre quem disse essas palavras. Todos aqueles que encontraram, Atos 7, 52, digam graças a Deus. Está escrito assim. 7, verso 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu e Saulo consentia na sua morte. Quem foi o primeiro mártir da história cristã? Exatamente Estevão, um diácono, um servidor da igreja primitiva, da igreja apostólica. Ele prega um poderoso sermão para tocar a consciência dos judeus, especialmente os fariseus e líderes religiosos que confabularam-se para trair e matar a Jesus. Ele quer levá-los ao arrependimento, uma mudança de vida, mas infelizmente esses homens, eles levam Estevão para fora da cidade e o apedrejam, porque supostamente ele estava falando blasfêmias. Mas é lindo ver, irmãos, a maneira como ele morre. Ele vê Jesus à direita de Deus lá nos céus. Ele tem uma visão celestial, na qual vê o Filho do Homem. E eu queria adiantar para aqueles que são perseguidos diariamente aqui em Belém do Pará, que em meio à provação, em meio às lutas, em meio às dores, Jesus dará uma visão dele mesmo a você. E você não vai odiar os seus inimigos, porque assim como Estevão, você vai dizer, Senhor, não lhes imputes este pecado. Você vai ser odiado, mas não vai odiar, porque nós vivemos em uma sociedade, irmãos, egoísta, e o cristão não pode revidar. E percebemos no meio cristão um aumento do discurso violento contra outras pessoas. Isso não pode ser a nossa realidade. Especialmente, irmãos, após as mudanças políticas. Isso aqui é sério, você precisa ouvir e entender. Talvez você não goste do que eu vou falar, como alguns não gostaram do que Estevão disse, mas para o nosso bem, eu preciso dizer que após as mudanças políticas dos últimos 4 anos, há um discurso, irmãos, muito forte, e você não pode entrar nessa linha. Pelo contrário, como Estevão, você deve ser um pacificador, você deve ser alguém disposto a sofrer por amor a Cristo Jesus. Estevão foi o primeiro mártir, ou o primeiro de muitos mártires da história bíblica. Nesse livro, a autora escreveu o seguinte: a história da igreja primitiva testificou do cumprimento das palavras do Salvador. Os poderes da terra e do inferno arregimentaram-se contra Cristo na pessoa de seus seguidores. Irmãos, o inferno é um símbolo para as forças das trevas. Em Mateus 16, quando Jesus estabeleceu a sua igreja com o círculo apostólico, ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, por mais que Satanás ele reúna todos os demônios para oprimir o povo de Deus, para perseguir os fiéis cristãos em toda a história, ele nunca vai conseguir destruí-los.
O paganismo previa que se o evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareceriam. Interessante, irmãos, vem sempre, né, as palavras de alguém que vivenciou essa experiência mencionada por Ellen White. Paulo, quando foi perseguido por alguém que tinha uma jovem adivinhadora, o texto menciona assim, lá no livro de Atos, desvanecendo-se a esperança de lucros, né, que aquela jovem dava, eles perseguiram Paulo. Então os pagãos, irmãos, do Império Romano, tinham esse receio, né, que o cristianismo gerasse uma série de prejuízos. Acenderam-se as fogueiras da perseguição. Os cristãos eram despojados de suas posses e expulsos de suas casas. Suportaram grande combate de aflições. Experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Quantos de nós estamos dispostos, irmãos, a sair das nossas casas, do nosso condomínio, ou da nossa kitnet, ou da nossa casa alugada, por amor a Cristo Jesus? Você está disposto? Você está preparado? Você tem coragem? Essa mensagem, irmãos, desse livro, da Bíblia, é um desafio para mim, que muitas vezes, irmãos, reclamo do ar-condicionado da escola onde estou estudando, ou da universidade onde estudo, ou do ambiente de trabalho. Queria desafiar você a meditar sobre os momentos difíceis que um cristão passa todos os dias e passará muito mais no futuro. A vida é muito preciosa para nós, não deve ser abandonada. O cristão não quer ser perseguido, não gosta de ser perseguido. O Dr. Vanderlei Dornelles, não sei quantos o conhecem, Vanderlei Dornelles, especialista em profecias no Apocalipse, ele foi visitar Santana, onde eu era pastor o ano passado, no Amapá. E aí um irmão levantou a mão e disse assim, que estava ansioso pela perseguição. Em outras palavras, né, ele quis dizer isso. E ele disse que algumas pessoas da igreja hoje não gostam da perseguição. Ele fez esse comentário no evento que foi realizado lá. E o pastor Vanderlei Dornelles disse assim, irmão, eu também não gosto da perseguição. Não quero ser perseguido. Alguém aqui gosta, irmãos? Ninguém. Não somos masoquistas, não temos nenhum transtorno psicológico. Mas infelizmente essa é a sina do cristão. A glória de Cristo é o objetivo de toda a vida. Sem ela, a vida não teria direção alguma. A vida não é um fim em si mesma, embora devemos preservá-la, mas infelizmente, irmãos, a glória de Deus é o alvo maior da nossa existência. E caso seja necessário, devemos depô-la no altar. Onde quer que procurassem refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animais. Eram forçados a procurar esconderijo nos lugares desolados e solitários, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Catacumbas proporcionavam abrigo aos milhares, por sob as colinas fora da cidade de Roma. Longas galerias tenham sido feitas através da terra e da rocha. O escuro e complicado trama das comunicações estendia-se quilômetros além dos muros da cidade. Nestes retiros subterrâneos, quando suspeitos e proscritos encontravam lá, quando o doador da vida despertar aos que pelejarem um bom combate, muitos que foram mártires por amor de Cristo sairão dessas sombrias cavernas. Agora, meus irmãos, você sabe como morreram os seguidores de Cristo, os 12 apóstolos? A tradição da igreja, ela menciona vários fatos. Eles se contradizem, mas eu colecionei alguns que são referidos na Bíblia Thompson, que é uma Bíblia de referência, e no site biblia.com.br, que é o principal site da igreja para promover o estudo da Bíblia. Então anotei alguns dados aí para vocês, tá bom? Todos eles glorificaram a Deus com a sua morte. A maioria deles foram mártires. Pedro, por exemplo, ele evangelizou os judeus, chegou à Babilônia, que é uma referência para Roma, e foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse, e Ellen White, irmãos, ela referenda essa tradição da igreja cristã, dizendo que realmente Pedro disse, não sou digno de morrer como meu mestre, me coloquem de cabeça para baixo. João,
Evangelizou a Ásia Menor, especialmente Éfeso. Foi exilado em Pátimos, vocês sabem, por causa da palavra de Deus. Foi lançado num caldeirão de óleo fervente e salvo milagrosamente. Finalmente morreu de morte natural. André evangelizou Sítia, Grécia e Ásia Menor e foi crucificado na cruz de Cussata, que tem o formato de uma cruz, né? A cruz de Santo André, como se tornou conhecida, está presente na bandeira da Escócia. Filipe evangelizou a Frígia, morreu como mártir em Hierápolis. De acordo com a genealogia dos apóstolos, morreu de morte natural. É outra versão para a morte desse apóstolo. Esse é muito interessante. Percebam essa foto aí no lado direito, né? Percebam essa foto. Essa foto aí, ela é um pedaço, né, da pintura da Capela Sistina, lá no Vaticano. E ele está segurando algo aí, né? Está segurando a sua própria pele. Então essa pintura aí é de Michelangelo, que está retratado aqui, né, nessa face aqui. Perdão, nessa face aqui, né, ele colocou a fisionomia dele no quadro de Bartolomeu, que está segurando a sua própria pele, porque uma versão diz que ele foi esfolado, né? Sua pele, irmãos, foi arrancada. Que coisa terrível. Evangelizou a Arbênia e foi golpeado até a morte. Essa é uma versão. E outros afirmam, há 3 versões para a morte dele, que foi posto vivo num saco e lançado no mar, além de alguns que creem que ele foi esfolado. Irmãos, terrível, não é? O destino desse apóstolo. Tomé evangelizou partos na Pérsia e na Índia. Foi martirizado em Madras, no monte de São Tomé. Inclusive, há vários fatos assim pitorescos sobre Tomé. Alguns dizem que ele veio à América do Sul. Lá, deixa eu lembrar, na Paraíba, há uma rocha chamada Pedra do Ingá. E lá tem vários registros ali. E um deles está ligado à lenda de São Tomé, que supostamente veio ao continente sul-americano, né? Então são tradições, lembre, por favor, que eu estou mencionando, mas que lembrem, irmãos, o sacrifício deles por Cristo Jesus. Mateus evangelizou a Etiópia e morreu ferido à espada. Outros afirmam que morreu de morte natural na Etiópia ou Macedônia. Tiago Menor evangelizou a Palestina e o Egito. Um livro de seu tempo relata que foi apedrejado pelos judeus por pregar a Cristo. Judas Tadeu evangelizou a Síria e a Pérsia, onde morreu como mártir. Sabe-se apenas que foi sepultado em Beirute ou no Egito. Simão Zelote está com a espada, né? Ele era um revolucionário. Evangelizou o norte da África e sofreu martírio na Palestina durante o reinado de Domiciano, que era o imperador perseguidor dos cristãos. Matias substituiu Judas, lembram? Após o seu suicídio, né? Evangelizou a Judéia, a Etiópia e Cólquida, atual Geórgia caucasiana, onde foi crucificado. Substituiu Judas, mas a Bíblia não relata nada a seu respeito. Paulo, ele não está na conta dos 12, mas é chamado apóstolo também, é o 13º apóstolo, né? Alguém que Deus havia escolhido para substituir Judas, mas a igreja se apressou, né? Escolheu Matias. Mas apesar disso, ele teve um ministério profícuo entre os gentios e entre o seu povo. Evangelizou a Judéia e a Ásia Menor, chegando a fazer 3 grandes viagens missionárias. Foi a Roma, onde foi decapitado por ordem de Nero. Irmãos, há 2 fatos comuns a todos que foram martirizados. Em primeiro lugar, tiveram uma profunda experiência com Cristo Jesus. Em segundo lugar, foram pessoas muito dedicadas ao estudo da Bíblia Sagrada. E terceiro, foram grandes missionários. Então, se na sua vida não há perseguição, você já sabe o que está faltando.
uma experiência mais profunda com Cristo Jesus. O estudo mais seguido da palavra de Deus. E uma vida missionária mais ativa. Mais ativa. Queridos irmãos, há vários relatos, né, da fidelidade dos cristãos. E Tertuliano menciona algo interessante. O sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos. Quanto mais cristãos eram perseguidos, como os apóstolos, os reformadores e outras pessoas, mais pessoas se convertiam. Mais pessoas entregavam a vida a Cristo Jesus. Milhares eram aprisionados e mortos, mas outros surgiam para ocupar as vagas, e os que eram martirizados por sua fé tornavam-se a aquisição de Cristo, por ele tidos na conta de vencedores. Então, quando você for perseguido hoje, você sempre será um vencedor em Cristo Jesus. Aliás, a Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. Louvado seja Deus. Os sofrimentos que suportavam levavam os cristãos para mais perto uns dos outros e de seu Redentor. Seu exemplo em vida e seu testemunho ao morrerem eram constante atestado à verdade, e onde menos se esperava, os súditos de Satanás estavam deixando o seu serviço e alistando-se sob a bandeira de Cristo. Muitas vezes não entendemos o porquê somos perseguidos. No ambiente de trabalho, no ambiente escolar. Eu sei, quantos aqui estão estudando ainda? Estão no momento estudando? No ensino médio, no fundamental, na faculdade. Muito bem. Qual é, irmãos, o fator que mais leva as pessoas a serem compreendidas numa escola? Um cristão que guarda o sábado. É a guarda do sábado. No nosso caso, sexta-feira de noite. E às vezes você não entende por que é perseguido lá na escola. Isso acontece também no ambiente de trabalho para aqueles que já trabalham. Eu estava no ensino médio. E talvez você se identifique com a minha história. E a professora, por alguma razão, se chateou comigo. Eu imagino que não estão transmitindo, né? Estão, né? Tá dando para ver daí, irmão? Eu preciso voltar? Posso continuar, né? Então, ela disse assim: você não entregou o trabalho. Eu disse: eu entreguei, professor. Não entregou. E ela me deu 0 naquele bimestre. Naquela nota, perdão. Então baixou muito a minha média. Então, para eu aprovar, eu precisava tirar 10 nos 2 bimestres seguintes. E eu pensei, se eu ficar aqui, a professora vai me reprovar. Acho que ela não gostou da minha cara, né? Então eu pensei assim, eu vou mudar o turno. E fui estudar à noite. Não queria ser reprovado no 3º ano do ensino médio. E lá, a matéria era física. Uma matéria difícil, não é assim? Cálculo, né? E eu precisava tirar 2, 10. Então no primeiro bimestre eu tirei 10. No segundo, a prova final caiu no sábado. Mas eu já havia falado com os professores, já havia levado uma declaração e todos eles haviam assinado. Eu não aconselho você apenas a entregar. Pegue uma assinatura e guarde com 7 chaves. Então eu levei minha carta, né, meu documento para o professor. Ele disse: essa questão de religião não vou discutir, venha fazer a prova quinta-feira de noite. Eu não sei se eu estou pregando para alguém que já teve que repetir uma prova, para alguém que foi prejudicado na escola, para alguém que perdeu uma prova ou uma disciplina ou um ano. Então eu sentei na sala da secretaria, onde ele me colocou para fazer a prova sozinho. Eu fiz toda a prova, eu havia estudado. E ele havia saído da sala, então eu me levantei da sala e fui entregar a prova para ele. Ele estava na sala dos professores. Eu andei uns 40 metros, 50 metros. E aí quando eu fui entrando na sala com a prova, ele disse assim: por que você está aqui? Por que você saiu da sala? Eu disse: professor, o senhor imagina que eu fui colar, que eu fui pescar, que eu fui copiar? Ele pegou a prova assim: você vai ter que fazer outra prova. Você vai ter que repetir a prova. Eu disse: então guarde essa daí para o senhor ver. Eu fui para cima do professor, né? E aí ele rasgou a prova na minha frente, jovens.
Aí eu sentei, já um pouco nervoso, né? E comecei a responder a prova. Eu tinha que tirar quanto, irmãos? 10 para passar. No meio da prova, eu percebi que eu havia errado uma questão. Então, agradeci a Deus, respondi a prova e entreguei. O professor corrigiu a prova e olhou para mim e disse assim, está aprovado. Falou assim. Se você é perseguido na escola e não sabe por quê, Deus tem um propósito. Naquela escola, eu batizei o Israel, meu primeiro colega de classe que se batizou. Então, continue fiel a Deus em meio às lutas e provas dessa vida. E eu quero ir para a parte final dizendo que há razões erradas. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 13, que ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então a perseguição não pode ser para uma autopromoção. Mas ela deve ser, irmãos, unicamente, não deve ser esperando uma recompensa. Nós não seremos salvos porque somos perseguidos. Nós somos salvos pela graça de Deus. E essa graça nos ajuda a compreendermos que o valor do céu está acima de tudo que possa ocorrer conosco e tudo que essa terra possa nos oferecer. Nulos foram os esforços de Satanás para destruir pela violência a igreja de Cristo. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessava quando esses fiéis porta-estandartes tombavam em seus postos. Com a derrota, venciam. Os obreiros de Deus eram mortos, mas a sua obra ia avante com firmeza. O evangelho continuava a espalhar-se e o número de seus aderentes a aumentar. Penetrou em regiões que eram inacessíveis, mesmo às guias romanas. Disse um cristão contendendo com os governadores pagãos que estavam a impulsionar a perseguição: podeis matar-nos, torturar-nos, condenar-nos. Vossa injustiça prova que somos inocentes. Tampouco vossa crueldade vos aproveitará. Não era senão um convite mais forte para se levarem outros à mesma persuasão. Quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Louvado seja Deus. Há um propósito para a perseguição. Há um propósito para o martírio. Fatos recentes. Em 2003, um pastor adventista chamado Ruimar Duarte Paiva estava em sua residência, lá na ilha de Palau, né? Com seu filho de 11 anos, a sua filha também estava lá, ela era menor, e a sua esposa. Eles entraram, foi um assalto, e infelizmente o assaltante acabou matando, irmãos, a pauladas, aquela família. A menina, ela foi tida como morta, mas depois ela foi encontrada viva e ela escreveu um livro chamado Tragédia no Paraíso, que a CPB tem, contando a história. Ela visitou aquele jovem que havia matado seus pais e o perdoou. Muitas vezes, irmãos, você também é alvo disso que pode acontecer. Nessa noite eu quero convidar você a ser fiel a toda prova. Fiel hoje, no dia a dia, e fiel amanhã nas perseguições que virão. Eu encontrei um clipe assim muito emocionante. Eu não sei se os amigos que estão acompanhando nas redes sociais poderão ver, por questão de direitos de autor, mas se não puderem, depois a igreja manda o link para vocês verem. Ao ver esse vídeo aqui, para a gente encerrar, quero fazer um apelo a você. O apelo é: seja fiel. Ainda que a perseguição separe você dos seus entes queridos. Ainda que a perseguição leve o que você tem de mais precioso. É uma reflexão muito emocionante. Ela lembra o período em que alguns países, por causa do seu regime político, perseguiam os crentes, as pessoas que acreditavam em Deus. Ao ver o vídeo, tome a sua decisão de ser fiel a toda prova e até o fim. Porque está escrito: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Acompanhemos com atenção.
antes que renunciar à fé, e você que está em casa, que deseja obter forças para as lutas da vida cristã, eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, o que estudamos hoje lembra a experiência de Jesus sendo perseguido e morto. Esse será um capítulo dessa série, onde iremos relembrar a paixão, o sofrimento do nosso Senhor. E a vida dele é um modelo para nós. Muito obrigado por essa galeria de heróis e heroínas que deporam uma vida em teu altar antes de renunciar à fé e ao amor que eles tinham a Cristo Jesus. Os apóstolos nos inspiram, mas nós também temos as nossas próprias perseguições hoje. Que o Senhor conforte, conceda o livramento e conceda fé em nossas lutas diárias. E quando elas se tornarem mais generalizadas, que possamos dar o mesmo testemunho de fé que eles deram. Visita esse jovem, Senhor, que é incompreendido na escola, esse pai de família, que muitas vezes não é liberado para guardar o sábado no seu ambiente de trabalho. Que o Senhor conceda a cada um deles a tua paz e a certeza da tua graça, do teu perdão e do teu amor. Abençoa nossos amigos que estão acompanhando através das redes sociais, que cada um nessa noite seja fortalecido em meio às suas lutas e possa vencer como Cristo venceu. Abençoa o teu povo e nos traga novamente no próximo domingo para aprendermos mais sobre o grande conflito e o teu plano maravilhoso para a nossa vida. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.